Essa manhã de terça-feira. Eu sou a pastora Carla Regina, você se encontra no Reverberando Palavra Viva, edição oficial. Vamos orar? Amado da nossa alma, em tua presença e oração nos colocamos apresentando esse livro bíblico diante do teu altar, nesta feita Abacuque. Pedimos a tua graça, a tua sabedoria, a tua misericórdia. Manifesta a tua presença no meio de nós, glorifica o teu nome, esclarece no nosso intelecto, na nossa psique, ministra a nossa alma. Precisamos de ti e por intermédio das Sagradas Escrituras, da tua palavra, encontraremos norte, direção, consolo, confronto, respostas. Glorifica o teu nome, é o que eu te peço, orando por todos aqueles que acessarão esse momento de reflexão da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor, povo de Deus, bom dia no horário atípico, brotando aqui para compartilhar com você essa porção da palavra de Deus, numa versão aqui, numa edição oficial, dando continuidade aos livros da Bíblia. Se você, porventura, não teve acesso aos livros anteriores, poderá fazê-lo tanto aqui pelo Rios do Insta, como também lá pelo canal do YouTube, com o mesmo nome, PRA Carla Regina, tá bom? Para você acompanhar, já me mandaram mensagem dizendo, eu estou maratonando, maratone mesmo, é a palavra de Deus. Nesta feita, iremos ao livro de Abacuque. Eu já vou pedir a você que já chegou aqui para digitar aí nos comentários para que eu possa fixar. Livro de Abacuque. Louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade de falar acerca das Sagradas Escrituras, tá? Abacuque, anote aí, livro de Abacuque, isso. Eu vou aqui fixar para aqueles que entrarem já terem acesso aí qual é a temática de hoje. Quando eu falo do livro de Abacuque, ele mexe com a minha alma, já vista que acaba sendo muito citado por conta de músicas, né? Citações muito conhecidas acerca do livro. E nessa manhã, poder meditar sobre ele e trazer novas perspectivas acerca do seu contexto. Nossa intenção é fazer o panorama do livro, não esgotando ou pormenorizando teologicamente, mas fazer dessa reflexão uma devocional. Então, quando eu olho para o livro de Abacuque, já mexe comigo acerca do contexto. Diferente dos modelos, né? Diferente de como os estereótipos dos livros dos profetas acontecem, que é uma palavra de juízo, um profeta sendo usado por Deus para entrega de um recado, como é a nuance de um profeta, a boca de Deus na terra. Aqui em Abacuque é um modelo, é um recurso totalmente diferente. É como se o céu nos desse o vislumbre desse conflito interior do profeta antes da proclamação. Embora chamado profeta, ele não o exerce da maneira tradicional. O livro vai trazer esse profeta num recurso linguístico de perguntas e respostas, onde num diálogo com Deus, ele exprime o que vai dentro dele. É interessante perceber que o profeta é humano, mesmo que seja um instrumento divino. E é muito maravilhoso perceber que Deus não tem dificuldade em mostrar os conflitos secretos antes dessa proclamação. É como se fosse um vislumbre da vida interior do profeta. Quizá você aí, profeta de Deus, por conta dos seus conflitos, sente-se inapto para ser uma flecha na mão do flecheiro. Quando Deus abre para nós essa queixa, esse conflito, esse questionamento de Abacuque, e Deus responde, ele está dizendo o quanto ele se importa também, como nós estamos no nosso interior. Pois bem, o livro possui 3 capítulos, e ele vai ser aí composto de 2 perguntas do profeta, seguido de 2 respostas da parte de Deus, culminando numa oração, numa rendição. Eu diria que esse livro é uma jornada da dúvida à adoração. A jornada de um profeta, da dúvida à rendição. Porque quando Deus nos chama, a dúvida tenta nos acometer. Mas conforme a gente caminha com Deus, nos rendemos e o adoramos, a despeito da profundidade de entendimento que ele faz, mas pela confiança que nele nós temos. Abacuque, cujo nome vem de uma raiz, uma palavra hebraica, da raiz de uma palavra hebraica que significa abraçar.
Há quem diga que ele abraçou a causa do povo de Judá com a sua indignação acerca de tudo que estava acontecendo. Quando eu olho para isso, já quero começar com você dividindo aqui esses 5 blocos por onde passaremos meditando, tá bom? O primeiro bloco vai no capítulo 1, do verso 1 até o 4. É quando a gente vai se deparar aqui com a primeira pergunta, que é acerca do pecado de Israel. Essa é a preocupação do profeta. Até quando, Senhor? Não há muitas informações sobre a vida pessoal do profeta, até porque eu acredito que já foi exposto muito acerca do seu interior. A Bíblia começa dizendo o seguinte: eu amo a palavra, alguém mais ama? Esta é a mensagem que Deus, por meio de uma visão, deu a Abacuque. Outra versão, o peso que viu o profeta Abacuque. Outra versão, advertência revelada ao profeta Abacuque. As minhas versões aqui hoje são NTLH, RC, que é a clássica, né, revista e corrigida, a NVT e a NVI, tá bom? Vamos aí a partir do verso 2, é a queixa de Abacuque, é quando ele diz assim: ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida. O contexto histórico aqui percebido é acerca do povo de Judá, cujo nível de malignidade cresce. A indignação do profeta é perguntar a Deus: será que o Senhor não vê isso? E agora Deus vai se permitir responder à altura para Abacuque que ele não perdeu o controle, que ele tem um plano. Parece-me que essa problemática do mal, ela prossegue até hoje. A indignação do profeta é como pode Deus, sendo tão bom, permitir malignidade na terra. Há uma expressão que um filósofo alemão cunhou, que é acerca da teodiceia. É um termo criado por esse filósofo que aponta para esse contraste: a existência do mal versus a bondade de Deus. Eu lembro-me de uma ilustração, eu costumo contá-la porque ela me impactou para essa explicação, de um pastor norte-americano que era professor de filosofia e sempre percebia quando os alunos eram novatos por conta do nível da pergunta que o fazia, e normalmente era sob essa perspectiva: como pode um Deus tão bom permitir o mal na terra? E aí esse pastor americano, também professor de filosofia, dizia aos alunos novatos: pergunte-me direito para que eu possa dar a resposta adequada. Ué, pastor, mas a pergunta é minha. Como assim não estou perguntando direito? Para se ter uma resposta eficaz é preciso uma pergunta inteligente. Tá bom, professor, como eu devo perguntar? Você não deveria perguntar como pode Deus, sendo mal, ou melhor, sendo bom, permite um mal na terra. O certo deveria ser: como a gente, sendo tão mal, tão desobediente, tão pecador, o bondoso Deus não nos matou ainda? Entende como a perspectiva muda? Não é sobre como pode um Deus bom permitir o mal, mas é como a gente, sendo tão mal, ele permanece bom para conosco, manifestando e disponibilizando a nós a sua misericórdia. Tendo dito isso, Deus responderá a Abacuque. E a resposta, eu já dou spoiler, ele está dizendo: eu tenho um plano. E lindo perceber como Deus vibra com o plano que tem. Olha o que Deus vai responder ao profeta. Verso 5 do capítulo 1 de Abacuque, ele diz assim: o Senhor diz ao seu povo, versão NTLH: olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que eu vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro
a fim de conquistar as terras dos outros. Ele começa a descrever o seu plano. Ele vai usar uma vassoura suja para limpar Judá. E é isso que pira o cabeção de Abacuque. Ele começa a descrever quem eles são. Fala acerca do seu caráter no verso 6. Povo cruel e violento. Fala acerca da sua arrogância no verso 7. Eles espalham o medo e o terror e fazem valer as suas próprias ordens e leis. Ele fala da sua tática, da tática dos babilônios, também chamados caldeus. Os seus cavalos são mais rápidos do que os leopardos, são mais ferozes do que os lobos do deserto. Os seus cavaleiros avançam montados, eles vêm correndo de longe, rápidos como a águia quando se joga sobre o animal que está caçando, o que ela está caçando. Ele está falando da tática do povo babilônico. Aí ele avança no verso 9 falando das conquistas desse povo. Os soldados avançam ansiosos para conquistar. Conforme avançam, vão espalhando o terror. Os seus prisioneiros são muitos mais numerosos do que os grãos da areia da praia. E aí no verso 10 ele fala da invencibilidade desse martelo de juízo que ele vai utilizar, saber os caldeus. Ele vai dizer, os soldados babilônios zombam dos reis e caçam dos governadores. Eles riem das fortalezas, levantam uma rampa de ataque e as conquistam. E no verso 11, ele vai falar da exaltação desse povo quando ele diz, depois vão em frente. Como o vento que passa, eles não adoram outro Deus, senão a sua própria força. Deus está apresentando o plano. Eu quero usar de uma metáfora agora para você entender basicamente de uma maneira muito rasa, muito ínfima o que está acontecendo aqui. Já viu quando uma mãe e um pai conversam entre si sobre qual castigo eficaz, a disciplina que será aplicada a um filho rebelde? Então eles pensam, vamos tirar o videogame, vamos tirar o celular, vamos tirar então a mesada. E aí eles fazem os planos celebrando já a eficácia, o efeito que isso dará. Deus tem um plano acerca da malignidade de Judá. Ele está dizendo, não vai ficar assim, não vai ficar desse jeito. Eu já tenho um plano perfeito. Eu vou utilizar-se de uma nação pagã. Essa nação pagã ela é maligna. Quando ela chegar, vai colocá-los no eixo, vai fazê-los entender que a vida sem mim é pior do que uma vida em obediência a mim. Então ele começa a trazer esse plano. A perspectiva de Abacuque é de um homem. Não, nós não suportaremos. Como assim? Só vai utilizar uma nação pagã. Mas a perspectiva de Deus é aquele que não perde o controle de nada e sabe até onde pode ir e sabe a quem ele suscita, a quem ele levanta, a quem ele abate. Você consegue entender? Eu quero dar uma pausa aqui para aplicar isso à sua vida. E se você diga, tá doloroso demais, eu estou dizendo, vem para mim. Isso é uma pequena amostra do que acontece fora da minha presença, não porque Deus o provoque. Tenta entender isso aqui. Você debaixo da mão de Deus é cobertura espiritual. Você debaixo da obediência de Deus é vivendo aquilo que o céu tem. Mas você fora é dando uma porta de acesso ao adversário da tua alma. É dando a ele a possibilidade de aplicar o que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então tudo isso aqui acontece por desobediência. Deus vê. E por ver, ele está dizendo aqui, olha, é melhor ser disciplinado por mim do que viver as consequências da sua desobediência. É quando Abacuque fica indignado com o plano de Deus. É por isso que Deus não pode contar muito plano pra gente, não. A gente quer se meter pela nossa perspectiva humana. Imagine você se porventura Deus contasse a José como seria o acesso dele à cadeira de governador do Egito. Olha, você vai ser traído pelos seus irmãos. Olha, vai ser caluniado na casa de Potifar. Ó, na prisão você vai ser esquecido. E José dizendo, como é que é você preso? Como é que é, meus irmãos? Oi, eu vou ficar fora da minha terra natal? Não, muito obrigada, eu não quero não. Então Deus sabe até onde pode revelar-nos, a fim de que confiemos no processo, porque Ele já nos falou do resultado. Tá comigo no raciocínio? Como uma vacina que a gente consente que os nossos filhos tomem, por mais que ela doa, ele chora, mas você o conscientiza do resultado e até se autoconscientiza, vai fazer bem, vai te proteger de doenças ainda piores. O que é essa dor provocada hoje se comparado à probabilidade de morte por enfermidades amanhã?
É quando Abacuque indignado vai dizer: tu sempre existisse, ó Senhor. Ó meu santo Deus, tu és imortal. Tu és o nosso protetor, ó Senhor. Tu escolheste os babilônios e lhes deste forças para nos castigar. Mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? Os teus olhos são puros demais para olhar o mal. Tu não suportas ver as pessoas cometendo maldades. Como é, então, que ficas calado quando esses malvados matam pessoas que são melhores do que eles? Por que tratas os seres humanos como se fossem peixes, como se fossem animais que não têm chefe? Pois os babilônios pegam outros povos como os pescadores pegam peixe, como seus anzóis e rede pegam os povos e os arrastam para a terra. Aí eles se alegram e ficam contentes. Eles oferecem sacrifícios às redes e apresentam ofertas aos anzóis, pois é por causa deles que os pescadores ficam ricos e têm muito que comer. Será que os babilônios nunca deixarão de lutar e sem dó nem piedade continuarão a matar os povos? Deus, o Senhor vai usar esse povo. Ele usa a metáfora de uma pescaria. Olha o que eles fazem com os povos. Eles os pescam. A rede é o Deus deles, o anzol é o Deus deles. O Senhor vai deixar que eles se engrandeçam, que eles se envaideçam, porque o Senhor está aumentando a força deles para nos castigar. Não somos nós, o povo de Judá, mais justos do que eles, ainda que tenhamos pecado. Cuidado para que os seus questionamentos não sejam baseados na sua limitação humana. Deus já tem um plano perfeito e ele não passa da medida. Que o diga Jó. Jó, antes você me conhecia de ouvir falar. Na verdade é o próprio Jó quem declara: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Jó não tinha pecado como Judá tinha pecado, e ainda assim Deus permitiu que as calamidades o alcançassem. Isso purificou como um ouro é purificado no fogo. No processo da dor é difícil entender, mas resultado do brilho, a honra do processo concluído é o que Jó pôde alegar no capítulo 42. Pois bem, nós vamos agora para o capítulo de número 2, onde a fala do verso 1 ainda é de Abacuque. Me parece que ele se conscientizou que passou um pouco do ponto, porque o texto vai dizer que ele diz: vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. No centro da mudança, no centro do livro, o capítulo 12 está nítido. O quanto é relevante que a gente pare para ouvir Deus falar. Você fala, mas não para ouvir. Oração não é monólogo, oração é diálogo. E olhando para o capítulo 2, a gente vai perceber qual é a resposta de Deus em pelo menos 3 partes. No versos número 2 e 3, ele manda escrever a visão, a resposta que ele vai dar. No verso 4 a 5, ele tem caráteres comparados, do justo e do ímpio. E no verso do 6 a 20, ele vai trazer aí pelo menos os 5 ais. Quando a gente olha para isso, nós vamos começar aqui no versos número 2 e 3, onde ele manda escrever a visão. E a visão é essa. O Senhor Deus diz, estou no verso número 2 do capítulo 2. O Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém, ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento certo. Eu quero ler em outra versão, vamos na clássica, tá? Então o Senhor então o Senhor me respondeu e disse, eu estou em Abacuque capítulo 2, verso 2, escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que
possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Observações a serem feitas. Se cale para ouvir Deus responder. Há pessoas que se precipitam, elas falam com Deus e elas tomam suas decisões sem, contudo, ir para a torre de vigia. Torre que ontem nós ministramos sobre Naum e falamos um pouco sobre isso. Vá para a torre da vigilância, para que você não perca a resposta de Deus, que nem sempre vem audível, que por muitas das vezes vem através, seja de uma ministração, seja através de um silêncio de Deus que também fala. Vá para a torre de vigia. A torre de vigia é lugar de vigilância extrema, de atenção extrema. Deus me responderá a qualquer momento. Pode ser por uma pomba, como for observação no Sermão das Bem-aventuranças. Olhai para os lírios do campo. Pode ser através de uma flor, pode ser através de um louvor, pode ser através de uma pregação, pode ser através de uma profecia, pode ser através do silêncio de Deus. Se cala para ouvir Deus falar. Quando Deus responde, já dizendo, vai lá e escreve. Faz de forma a não só não ser esquecida, mas ser propagada. Há uma curiosidade aqui, é quem diz que foi o primeiro outdoor da história. Ele está dizendo, essa visão é para o futuro. O que eu vou te dizer é para o futuro. Ainda que demore, espera. Quantas pessoas se cansaram de esperar? Não suporto mais esperar, não vai dar certo esperar. Deus está dizendo, espera. Quem lhe prometeu é fiel para completar essa obra até o final. Espera. É quando ele vem com um verso que é suprassumo. Esse versículo que é um dos mais significativos da soteriologia. Agostinho foi impactado pelo tal, Lutero se converteu por intermédio de. É quando ele vai dizer, a mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Outra versão, eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Caráteres comparados, justo e o ímpio. Outra versão, olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmo confiam. Mas o justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Outra versão, escreva, a visão é essa: o ímpio está envaidecido, diz a NVI. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. O justo viverá pela fé. Essa é uma expressão tão conhecida, mas é uma conjunção adversativa para expor uma ideia contrária, porque nós somos o contraponto do mundo. O ímpio é arrogante, mas o justo, não. O justo viverá pela fé. Os estudiosos dizem que aqui é a única vez que a palavra fé ocorre explicitamente em todo o Antigo Testamento no seu sentido real. O justo viverá pela fé. No Novo Testamento acontece pelo menos 3 vezes. Romanos 1,17, Gálatas 3,16, Hebreus 10, verso 38. Eu vou de novo. Romanos 1,17, Gálatas 3,11, Gálatas 3,11 e Hebreus 10, 38. Em cada um desses versos do Novo Testamento, esse versículo é citado de alguma forma, esse trecho do versículo é citado de alguma forma. Há quem diga que em cada livro há uma nuance, uma tônica, uma ênfase diferente. Em Romanos 1,17, o justo, já viste que esse livro fala sobre justificação. Quando eu falo sobre justificação, o justo é aquele que confia na palavra de Deus. A justificação é o ato, não um processo. É para nós e não em nós. Nós somos declarados justos. É pelo mérito de outro alguém, a saber, de Cristo. Ninguém é salvo pelas suas obras. Seríamos reprovados. Tudo é por causa da graça de Deus. Eu amo a palavra.
Essa frase, esse texto, em Romanos 1,17, a ênfase é a justificação, o justo. Mas a ênfase em Gálatas 3,11 é o viver. Ele viverá da fé. A vida está sendo aqui impressa. É Deus dizendo assim, encarnação é um meio de você ter vida. O que alimenta a sua vida é a fé em mim, que é a ênfase de Hebreus 10, no versículo 38. Ele não tem prazer naqueles que retrocedem. A alma do Senhor não tem prazer naqueles que recuam, mas naqueles que avançam. É porque é a fé que nos alimenta, que nos dá força para avançar. Essa expressão é tão poderosa que é essa expressão que se torna o lema da reforma protestante, por intermédio de Lutero, que quer voltar às bases da palavra de Deus. E quando ele quer voltar a essas bases do ensinamento da Bíblia, em 1517, ele vai ali tirar as tradições erradas que tinham surgido ao longo dos séculos, resultando nas 95 teses. E essas 95 teses, a gente celebra aqui a Reforma Protestante no Brasil, dia 31 de outubro, no século XVI, ele vai simplesmente ali trazer a impressão na prensa de Gutenberg e vai afixar as 95 teses no castelo de Wittenberg, lá na Alemanha, trazendo agora pelo menos 5 principais fundamentos que vão ser resultantes desse movimento. Ele vai falar sobre isso, só a fé, só a escritura, só a graça, só Cristo e somente a Deus glória. Eu gastaria meu latim, mas não precisa, eu vou falar no português mesmo. Quando ele estabelece esses fundamentos, ele vai trazer-nos através dessa expressão, o justo viverá da fé, exatamente a relevância do quanto é necessário você ter a base da sua fé em Cristo Jesus. Tendo dito isso, ele vai adentrar agora aos 5 As. Deus vai estar agora trazendo os 5 As. O que ele abomina, o que ele odeia, o que ele não concorda, aquilo que para ele é abominação. Deus está dizendo, Carlinha, foge disso. Olha o sol chegando para mim. Vem comigo e não se perde. Ele vai dizer agora, eu leio o verso e digo para você o que de fato ele quer dizer. Nós paramos no verso 4, tá? E a partir do verso número 5, ele vai começar ali tratando, eu disse para você que eram os caracteres comparados do justo e do ímpio. No verso 5 ele vai dizer, de fato a riqueza engana, e as pessoas orgulhosas nunca têm sossego, a sua ganância não tem fim, elas nunca estão satisfeitas, como o mundo dos mortos sempre querem mais. A partir do verso 6, os 5 As. É como se fosse um cântico fúnebre. É como se o profeta estivesse cantando uma música triste no funeral da Babilônia. É Deus dizendo assim para ele, vai ter consequência para esse povo má. Eu sou Deus que trato com o meu povo, mas também trato com aquele que eu usei para tratar o meu povo. Não ficarão sem resposta. Oh, glória a Jesus por isso. Quando eu falo sobre isso, eu amo a palavra. Eu quero que você compreenda. O primeiro é do verso 6 a 8. É de 3 em 3 versos, tá bom? Deixa eu gritar marido aqui para ver se ele fecha para mim. Marido! Corre aqui, por favor! Ó, quando eu falo sobre os 5 As, vem comigo. A partir do verso 6, que é quando começa, a gente vai de 3 em 3, eu te dou uma palavra-chave, tá? Mas os povos conquistados desprezam os babilônios e zombam deles dizendo... Fecha pra mim bem, o sol tá batendo em mim. Ó. Ô, glória, glória. Ó, como vai ficando melhor. Tá ótimo, já melhorou bastante. Só esse daqui já melhorou. Bora que quem sabe faz ao vivo. Ó, tá ótimo, meu bem. Deus abençoe. Mas os povos conquistados desprezam os babilônios. Aumenta o ar pra mim, ó, pra ficar bem geladinho. Olha aqui, mas os povos conquistados desprezam os babilônios, zombam deles dizendo, ai de vocês que ficam ricos pegando coisas que não lhes pertencem, até quando vão enriquecer, obrigando os seus devedores a pagarem as dívidas. De repente, vocês, os babilônios, serão os devedores.
Aí os seus credores os forçarão a pagar as dívidas e com juros. Eles vão atacá-los e vocês ficarão com medo. Eles levarão embora tudo que é de vocês. Vocês roubaram as riquezas dos povos de muitos países, verso 8. E agora eles vão fazer o mesmo com vocês. Vocês vão pagar pelos crimes e pelas violências que cometeram contra os povos do mundo e contra as suas cidades. O primeiro ai é sobre ladrões e opressores. Deus está dizendo, aquele que rouba hoje será roubado amanhã. Cuidado com o que você anda plantando. É Deus tratando comigo e com você. Carla, não ficarão impunes. Aqueles que são ladrões e aqueles que oprimem, eles serão saqueados por muitas nações. Aí nós entramos no segundo ai, a partir do verso 9. Então é 9, 10 e 11, sempre 3 versos, tá? Ele diz assim, ó, aí de você, Babilônio cruel, que encheu a sua casa com o que roubou dos outros. Com isso, você quis se proteger de todo perigo e escapar dos seus inimigos. Mas os seus planos trouxeram vergonha para sua família. E ao destruir muitos povos, você pôs a sua própria vida em perigo. Até as pedras das paredes e a madeira das vigas gritam contra você. Qual é o ai aqui? Insaciáveis e cobiçosos. Quando eu falo disso, Deus está dizendo assim para eles, até seus bens testemunham contra você. Você nunca está satisfeito e só cobiça mais e mais e mais. Até as suas posses vão depor contra você. Terceiro ai, a partir do verso número 12. Olha o que ele vai dizer. Ai de você, pois construiu a sua cidade sobre um alicerce de crime e de injustiças. Ele está falando acerca dos babilônios. Todo o trabalho forçado dos povos que você conquistou não vai adiantar nada. E o que eles construíram vai ser destruído pelo fogo. Foi o Senhor Todo-Poderoso quem fez isso. E a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor. Assim como as águas enchem o mar, diz a palavra do Senhor. Qual é o ai aqui, pastora Carla Regina? Eles eram cruéis e assassinos. Deus está tratando, está dizendo assim, ó, não vai ter mais glória. Se você se vangloria no nível da sua crueldade e do quanto você mata, pastor, ainda bem que eu não mato, mata com a língua, faz o que contigo? Deus está dizendo, eu não tenho parte com gente que é cruel, com gente que é maligna, nem com gente que é assassina. Nós avançamos ao quarto ai, a partir do verso número 15. Olha o que ele vai dizer. Ai de você, ele está listando as características da Babilônia, aonde ele está antecipando a causa do juízo, porque ele aconteceria não depois de muitos dias. Então ele está tornando claro para Abacuque que ele sabe a quem ele está usando como um martelo de juízo. E ele descreve as características como se ele dissesse, eu não estou impedindo o juízo de chegar a essa nação. Deus é aquele que se utiliza de propósito, se utiliza para propósito. A dureza de coração de Faraó vai ser utilizada para um propósito. Deus não desperdiça nada, nada é em vão, nada é por acaso. Tudo vai servir a um propósito da parte de Deus. Então ele está dizendo a partir do verso número 15, ai de você, pois dá ao seu companheiro vinho misturado com drogas. Ele fica bêbado, tira a roupa, todos o veem nu. É você que vai perder a sua honra e ficar coberto de vergonha, pois o Senhor vai fazer você beber do copo da sua ira e você também ficará bêbado. Em vez de receber homenagens, você será humilhado. Você destruiu as árvores dos montes Líbanos e agora será destruído. Você matou os animais e agora vai ficar com medo deles. Isso acontecerá por causa dos crimes e das violências que você cometeu contra os povos do mundo e contra as suas cidades. O quarto ai é que eles eram beberrões e aproveitadores. A bestialidade dos invasores vão voltar para eles. Eles se aproveitavam dos outros, eles embriagavam o outro. Ainda bem que eu não embriago ninguém, você embriaga com palavras, com falsas promessas, com conselhos que não vêm da parte de Deus. Você se aproveita
Oh, meu Deus, é quando alguém se aproveita da ingenuidade, da fragilidade de outrem para arrancar proveito diante da angústia alheia. Deus está dizendo, não vai ficar sem resposta. E por fim, ele vai dizer a partir do verso 18, que valor tem um ídolo? Um ídolo não é mais do que uma imagem feita por um homem que só serve para enganar. Os ídolos não podem falar. Como é que alguém pode confiar num ídolo que ele mesmo fez? Ai de você, que diz a um ídolo de madeira, acorde, e que ordena a um ídolo de pedra, fique de pé. Será que um ídolo pode entregar alguma mensagem? Não, não pode. Ele está todo coberto de ouro e de prata, mas é uma coisa morta. O Senhor está no seu santo templo, que todos se calem na sua presença. Os ídolos se calam, mas diante do Senhor, a terra também se cala. Há uma frase aqui que me impactou. O que é um ídolo, pastora Carla? Ídolo é um substituto morto do Deus vivo. Tudo aquilo no que você tem colocado a sua confiança, porque nós temos ídolos modernos hoje em dia. Tudo aquilo no que você tem colocado a sua confiança é um ídolo para você. Tudo aquilo que você tem colocado no centro do teu coração em detrimento de Deus é um ídolo para você. Deus está nos convidando a uma nova postura. Nós estamos no livro de Abacuque e a estrutura do livro, perguntas e respostas. No verso 1 a 4, Deus está falando. E quando ele fala, ou melhor, o profeta está falando. E quando ele fala, ele coloca para fora toda a sua dúvida. Tudo aquilo que ele está sentindo, a malignidade do povo de Judá. Mas Deus dá uma resposta do verso número 5 até o 11. Deus fala do plano dele. Eu já tenho um martelo de juízo. Eu vou usar os babilônicos, eu vou usar os caldeus. Eu vou tratar com o meu povo. O profeta não gosta da resposta nem do plano. Então nós entramos aqui no capítulo número 2, quando o profeta... Ainda no capítulo número 1, verso 12, quando o profeta começa a falar, mas Senhor, Tu és justo, Tu és santo. Como é que um Deus santo vai usar uma coisa tão suja? Ele é o único Deus cuja vassoura suja na mão dele limpa. E é quando ele vai dar a resposta para ele acerca de uma visão. A alma do ímpio é orgulhosa, mas o justo viverá pela fé. A alma do justo é pela fé que se sustenta, mas a alma do ímpio é pela soberba e arrogância. Escreve essa visão como quem diz, eu não perdi o controle de nada. Ele descreve como vai ser a destruição da Babilônia. Eu tenho um plano, o meu plano não é pela metade, o meu plano é completo. Eu vou tratar com a Babilônia, eu sei quem eles são. E ele descreve os 5 A's. Eu sei quem eles são ladrões opressores, eles são insaciáveis cobiçosos, eles são cruéis e assassinos, eles são beberrões e aproveitadores, eles são idólatras e insensatos. Eu vou tratar, não só com a Babilônia, mas com todos que se comportarem assim, porque esse é um modelo do que Deus abomina. Quando Abacuque ouve o plano completo, nós chegamos ao último capítulo desse livro, capítulo 3. É uma oração do profeta, na verdade só o verso 2 é uma oração, todo o resto é um reverberar dessa oração. E há também quem acredita ser uma canção, a expressão signote acaba sendo aí uma ideia de cântico, em forma de luto, de pranto. Quando nós olhamos para essa oração, para esse cântico, sob a forma de canto, é o que significa signote, ele vai começar agora a descer. E é o meu convite para você nessa manhã de terça-feira. É a oração de Abacuque feita em forma de hino. E ele diz, ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Quando nós olhamos para esse capítulo,
Abacuque ganha um cunho sacerdotal em prol do povo, ele faz uma intercessão. Ele está dizendo, Senhor, olha como a tônica muda, a indignação vai embora e o adorador aflora. Que esse seja o curso divino para que a gente saia da dúvida à adoração. Depois que Deus explana para nós, abrindo um pouco da perspectiva divina, parece que a gente cai em si. E a gente aprende que tem que parar de questionar Deus sobre coisas que a gente não entende. Eu quero contar uma ilustração aqui. Eu ouvi isso certa feita e nunca mais me esqueci. Lembro-me de quando uma irmã reclamava que seu marido era beberrão. E ao reclamar que ele era beberrão, pelo que me lembro, isso é verídico. Eu não posso assinar, mas eu quero retratar como uma ilustração a vocês. Ela reclamava do como seu marido era beberrão e ela pediu oração no ciclo de oração. E ela pediu oração no ciclo de oração. As irmãs oraram. E ela foi para casa e as mulheres disseram, vai ter resposta de Deus. É o que ela volta indignada ao ciclo de oração dizendo, Deus está brincando comigo. Por quê? Não é possível. Foi o diabo, foi o inimigo. O que houve, minha irmã? Meu marido conseguiu um trabalho. Isso não é bom? Ele vai se ocupar agora. Só que o trabalho que ele conseguiu numa cervejaria. Agora que ele vai virar beberrão mesmo. Trabalhando lá. A irmã saiu indignada. Passado um tempo ela voltou. Pedindo perdão. Porque o marido dela, de tanto ver cerveja choca, cerveja ruim, cerveja quente, cerveja fedorenta, ele criou asco de cerveja. Editor da bebida alcoólica. Com isso, eu entendo que a gente reclama do plano de Deus sem nem considerá-lo até o final. Nós começamos reclamando daquilo que a gente nem entende. Deus está trabalhando a nosso favor, mas a nossa vontade de reclamar é tão grande que a gente não considera a forma como Deus está trabalhando. Quiçá a transformação do outro resida na nossa própria transformação. Porque enquanto você só reclamar, você não vai ver Deus trabalhar. Mas quando você descansar e confiar, ainda que a figueira não floresça. Ei, Calabai, você vai descansar nele. Como é que eu faço isso, pastora Carla? Faça como o profeta fez. Depois de ele fazer a oração no verso 2, eu vou aqui lê-la numa outra versão. Depois que ele diz, ouvi a teu respeito, Senhor, eu estou maravilhado com suas obras, diz Abacuque no capítulo 3, verso 2. Nesse momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado, e em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Aí ele começa a retratar os feitos do Senhor. Isso aqui é segredo de vitória. Ecalabaia, séquia. Ao invés de ficar vendo que não está dando certo, começa a ver os feitos do Senhor. Olha para a palavra de Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ouça testemunhos edificantes. O Deus que fez na vida da sua irmã faz na tua vida também. Pode não ser igual, porque é personalizado, mas há poder nele para fazer. O que ele começa a fazer é recapitular, é rever. Ecalabaraçai. A nossa mente tem um mecanismo impressionante que se divide em dois. O primeiro dele é memória, lembrar do que passou. E o segundo é imaginação, tentar imaginar o que virá. Lembro-me que eu não gostava de tirar foto, até eu vi um pregador, não sei se é o Mike Murdock, eu vi um pregador e ele dizia que na casa dele ele tem um mural, onde ele trabalha a memória, tudo que Deus fez, imaginação, que Deus ainda fará. Rever o que Deus já fez a teu respeito no passado é acreditar que ele pode continuar fazendo no teu futuro. O profeta começa a lembrar o que Deus fez. Ele começa a dizer, Deus vem vindo da terra de Edom, Santo Deus vem do Monte Parã, sua glória cobre os céus e na terra, todos os louvam. Ele brilha como a luz e os raios de luz saltam da sua mão, onde se esconde o seu poder. Na frente dele vão pragas terríveis e atrás vem doenças mortais. Alguém
fala, ele está descrevendo o que Deus fez no Êxodo. Você tem que ter um parâmetro acerca das coisas que Deus já fez, seja na sua vida, seja na sua história, seja na palavra de Deus, seja lembrando que ele tem poder. Me lembro-me que ontem, limpando aqui a nossa casa, a parte que me cabe, louvado seja Deus, embora recebamos ajuda, tem coisa na sua casa que só quem limpa é você. E aí eu lembro-me que o louvor tocando, e eu limpando e chorando na presença de Deus, sentindo a presença de Deus, louvores cristocêntricos, sabe? Que falam da grandeza dele, do poder dele, o que ele fez, o que ele fará, que ele virá, que ele nos buscará, recalabaia seca. Começa a trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. O profeta começa a fazer assim, ele faz a oração e parte para adoração, ele faz a oração no verso 2 e ele parte para adoração, ele começa a rememorar, ele começa a lembrar daquilo que Deus faz. Ele está dizendo, eu estou no verso de número 6, ele para e a terra treme. Ele olha para as nações e elas ficam com medo. Os montes antigos se abalam. Caem as velhas montanhas por onde ele tem andado desde a eternidade. Eu vi que os povos de Cuxã estão aflitos, que os moradores de Midian estão com medo. É contra os rios, ó Senhor, que estás irado. É contra o mar que estás furioso. Olha como ele é grande. É por isso que montas os teus cavalos e vem vitorioso no teu carro de guerra. Pegas o teu arco e te preparas para atirar as tuas flechas. Tu cavas a terra com enchentes, as montanhas te viram e tremeram, uma tromba d'água caiu do céu, as águas debaixo da terra rugiam, as suas ondas imensas se levantaram. Eu vou mudar a versão NVT agora, verso 11, o sol e a lua pararam no céu, enquanto tuas flechas brilhantes voavam, e a tua lança reluzente faiscava. Marchaste pela terra com ira, e furioso pisaste as nações. Saístes para resgatar teu povo, para libertar teus ungidos. Esmagaste a cabeça dos perversos e os descobriste até os ossos. Ele fala da grandeza de Deus, da magnitude de Deus. A natureza não resiste a Deus. Da onde eu estou, eu vejo os montes, a visão é linda. Eu já mostrei a vocês em lives anteriores. Ai, se ela é grande, Deus é maior. Meu Deus do céu, onde ele passa, os montes se derretem. Dá para contemplar a grandeza desse Deus. É quando ele culmina numa declaração que virou tema de canções. É quando ele vai dizer, a partir do verso de número 16: quando ouvi tudo isso, fiquei assustado, e os meus lábios tremeram de medo. Eu perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Quando eu vejo reportagens que dizem o sol está milimetricamente posicionado, de forma que, se fosse um pouco mais perto, derreteríamos, se fosse um pouco mais longe, congelaríamos. Como não acreditar que ele está no controle de tudo? É a declaração do profeta dizendo, eu estremeci por dentro. Ouça a palavra de Deus, hinos, palavras proféticas, material cristocêntrico que te faça tremer por dentro, recalar e a seca, quando você ouvir, de forma que você decida esperar em silêncio, porque acredita, confia e descansa que Deus não perdeu o controle de nada. Aí ele conclui dizendo, ainda que a figueira não floresça. Olha a mudança. Quem começa reclamando em Abacuque capítulo 1, verso 1 a 4, agora conclui adorando em Abacuque capítulo 3, a partir do verso 17. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda
que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios. Mesmo assim. Ainda que as coisas não estejam como você quer, ainda que a resposta que você está esperando não tenha chegado, ainda que a cura não tenha batido a sua porta, ainda que a dor ainda te sufoque, ainda que doa, mesmo assim, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. As corças são notáveis pela rapidez com que correm e pela segurança com que se movimentam em terreno acidentado. Terrenos acidentados não serão mais um problema para você. Deus está te experimentando, ampliando o leque da tua habilidade. O inimigo diz, agora eu mato ela. Na verdade, ele só está ampliando o leque da tua habilidade, porque você está aprendendo a adorar, mesmo em meio à covardia que lhe fizeram. Mesmo em meio à malignidade que assola ao teu redor. Abacuque teve que aprender a olhar para Judá e mesmo vendo a malignidade, quem deveria adorar a Deus e acreditar que Deus não perdeu o controle de nada. Eu li isso aqui e achei muito interessante. Lugares elevados não são os caminhos habituais, mas são procurados somente em tempos de guerra ou perigo, quando o inimigo está em perseguição acirrada. Posso entregar? Tem lugares altos que você só vai conhecer no tempo da extrema batalha. Porque receberás uma força que nem sabe de onde vem, mas eu te digo, vem dele. A fonte da tua alegria. E é essa força que lhe fará acessar novos lugares em Deus. São posse triunfal dos lugares celestiais. Porque, escuta isso aqui, há uma promessa oculta de vitória pelo sofrimento e provação. Só a fé que suporta que se torna autêntica. Você nunca conhecerás a fé se não for experimentado para exercê-la. Você consegue entender isso? Policiais na terra ganham periculosidade para entregar a sua vida em prol de uma causa terrena. Invadem morros e favelas sem saber quando será o seu sepultamento. A causa é da terra. Mas você, que diz acreditar que a qualquer momento a trombeta vai tocar, não consegue se entregar numa causa celestial? O que é essa guerra que você está passando diante da grandeza do teu Deus? Perdi tudo, porventura para o céu que você vai, levarás tudo? Fui machucada, fui enganada, fui machucada, pastora, fulano, beltrano, ciclano. Porventura não seria essa a oportunidade de exercer o perdão do qual tanto se prega? Se Jesus foi traído por Judas e negado por Pedro, por que alguém do seu convívio não te feriria? Ou você é o alecrim dourado que nunca feriu ninguém, nunca machucou ninguém, nunca negligenciou o trato com outrem? Deus está te ensinando a confiar que do jeito dele é melhor. Ele tem um plano. Enquanto você debate com ele, enquanto você discute com ele, enquanto você resiste a ele, é força do seu braço. Você anda e não chega a lugar nenhum. Faça como o profeta Abacuque. Da dúvida à adoração. Quer saber? Quanto mais dele eu conheço, mais nele eu descanso. Porque ele tem plano que é muito melhor do que o meu. Vamos orar?
Eu quero orar por você que entrou na live na dúvida, mas vai sair na adoração. Eu quero orar por você que chegou aqui sangrando, mas o bálsamo de Gileade já foi passado e a palavra é essa: vai cicatrizar, vai passar. Deus já tem um plano. Se submete a Ele. Se você quer devolver a Deus o governo totalitário da sua vida, se você quer entregar a sua vida a Cristo, digite aí, eu quero. Se você está cansado de resistir, como Abacuque começou resistindo, perceba, profeta, conflitos interiores, Deus está dizendo, eu conheço a sua dor, eu conheço os seus conflitos, o convite é vinde a mim, vinde, Mateus 11, 28, entrega para mim o seu cansaço, a sua sobrecarga, entra na minha canga, já viu dos bois? Aqui, olha, é o boi mais experiente ensinando ao boi menos experiente, carregando o maior fardo. Ele está dizendo, o jugo é suave, o fardo é leve, entra debaixo da minha canga, jugo suave, fardo leve, aprende de mim, eu sou manso e humilde de coração, troque o cansado e sobrecarregado por manso e humilde de coração. Como é que eu transiciono? Descansa nele, entrega as suas dúvidas a ele, as suas inquietações a ele, as suas dores a ele. As almas estão chegando, digite, eu quero. Nós vamos orar agora, eterno da nossa alma, em tua presença nos colocamos agora, entregando a totalidade do governo da nossa vida nas tuas mãos. Embora como o profeta Abacuque, por muitas das vezes as dúvidas batem a nossa porta, a indignação pela malignidade que se apresenta, tu és um Deus misericordioso que responde, compartilha conosco um plano. Nós não entendemos o plano e questionamos, mas o Senhor é tão bondoso, que tem paciência conosco e não desiste de nós. O Senhor nos levanta, o Senhor mostra que não perdeu o controle, o Senhor torna claro que os nossos inimigos estão nas tuas mãos, o Senhor libera características da malignidade que passamos e sofremos, e o Senhor está dizendo, eu não perdi o controle, com aquele que foi injusto com você, quem vai tratar sou eu. Com aquele que foi covarde com você, quem vai tratar sou eu. Com aquela que te abandonou, quem vai tratar sou eu. Minha é a vingança, mas o teu coração tem que estar limpo. Recaia, sai, diz o Senhor. Elemanto e derrebe, arabaia, sai. Limpa o coração. Senhor, em oração te pedimos, nos ajuda a limpar o nosso coração, a não carregarmos mágoa, a não carregarmos rancor, a limpar o nosso coração, para que, Senhor, estejamos leves como Abacuque no final do seu livro, para que possamos olhar para o Senhor e tremer e temer, confiando em Ti, descansando e tranquilamente aguardando o seu mover a nosso respeito. Para que, ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas não vão como a gente gostaria, ainda assim, a fonte da nossa alegria esteja no Senhor. Não nos deixe refém de canais, Senhor, mas nos conduz ao Senhor que é a fonte. A Ti damos honra, glória, louvor e adoração. Te pedimos, revela-te a nós e glorifica o Teu nome em nós, por nós e através de nós. É o que Te pedimos, crendo em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo para vocês e até a próxima, querendo Deus. Que horas, pastora? Do nada. A palavra vem e eu entrego, tá certo? Então, fique ligadinho, ative as notificações e vai dar tudo certo no nome de Jesus. Qual o próximo livro mesmo? Se tiver de ser aí um oficial, fica ligado e já vai estudando, tá? Beijo, fica na paz. Tchau, tchau.